sistema de filtro de partículas diesel FPD apareceu no mercado europeu no final de 2000. Agora existem duas configurações básicas deste sistema. O primeiro requer o uso de um aditivo de combustível para regenerar periodicamente as partículas armazenadas no filtro, enquanto o segundo não precisa deste aditivo no processo. Neste vídeo, vamos explicar o funcionamento básico do sistema FPD com o aditivo de combustível. Estes tipos de sistemas foram utilizados principalmente nos veículos com motores do grupo PSA desde 2001. Os componentes básicos de um sistema FPD com um aditivo de combustível são: unidade de controlo eletrónica ou centralina, filtro de partículas diesel com catalisador de oxidação, sensor lambda de banda larga, sistema de controle de pressão, que inclui 2. Sensor de pressão, 3. Tubo de pressão à frente do filtro de partículas, 4. Tubo de pressão por trás do filtro de partículas, 5. Sensor de temperatura. Depósito, bomba e circuito injetor de aditivo de combustível, sensor magnético de abertura do tampão do combustível. Durante o reabastecimento de combustível, o sensor de abertura do tampão de combustível enviará um sinal para a unidade de controle eletrónica para registar o número de litros no depósito. Após o reabastecimento e recolocar o tampão do combustível, o sensor de enchimento enviará um novo impulso para a unidade de controle eletrónica para contabilizar o número de litros de combustível que foram introduzidos no depósito. Com essas informações, a unidade de controle eletrónica irá calcular com precisão a quantidade de aditivo que tem de ser injetado no depósito do gasóleo e enviará o sinal para a bomba do circuito de aditivo para introduzir esta quantidade no depósito. A operação de um filtro de partículas diesel é simples. Estas unidades filtram os gases de escape e retêm as partículas sólidas no filtro, impedindo-as de escaparem para a atmosfera. O aditivo de combustível usado nestes sistemas é um catalisador de combustão, ou seja, uma substância adicionada ao combustível que, quando queimado nas câmaras de combustão, adere à parte externa das partículas sólidas que viajam com os gases de escape e fica preso a elas no filtro de partículas. Quando ocorre a regeneração, este catalisador de combustível, que geralmente é um óxido metálico, adiciona oxigênio à reação de oxidação para acelerar a queima das partículas de carbono sólidas retidas no filtro. A utilização destes aditivos catalisadores permite que a regeneração ocorra a 100 graus abaixo da temperatura normal, tornando-a mais rápida e mais eficiente. Com o uso, as partículas acumulam-se nas paredes do filtro, dificultando assim a saída dos gases. Esta acumulação é monitorizada pela unidade de controle eletrónica pelo sensor de pressão, que detecta a mudança na pressão entre os tubos de pressão, a jusante e a montante do filtro de partículas. Quando a diferença de pressão atinge um determinado nível, é ativado um programa que irá aumentar a temperatura dos gases de escape acima dos 550 graus e as partículas no filtro são incineradas e transformadas em gás dióxido de carbono, que passa pelo filtro, deixando-o limpo e pronto para continuar a filtragem. Este processo é conhecido como regeneração do filtro de partículas e, sob condições normais de condução, ocorre periodicamente ao longo da vida da unidade em intervalos que variam de 400 km a 600 km.
Infelizmente, este processo de regeneração não é perfeito e deixa um pequeno resíduo sólido de óxido de sério, que é o elemento catalisador do aditivo, bem como outros compostos sólidos, tais como o fósforo do óleo, que se acumulam nas paredes do filtro de partículas. Isto irá limitar gradualmente a capacidade do filtro em permitir que os gases passem, aumenta a contrapressão no sistema, o que significa que esta unidade tem de ser substituída entre 80 mil km e 140 mil km. Devido à natureza contaminante dos compostos depositados no filtro durante a regeneração, óxido de sério, cinzas, fósforo, e ao fato de que é virtualmente impossível limpar estas unidades e deixá-las como novas, Walker, os especialistas mundiais em tratamento de emissões, recomenda substituir sempre as unidades de filtro de partículas por unidades novas. A acumulação destes resíduos no filtro de partículas diminui consideravelmente a sua vida útil, tendo um efeito negativo sobre a potência do veículo e o consumo de combustível, que irá aumentar consideravelmente em comparação com a utilização de filtros novos. Sempre que um filtro de partículas é substituído devido à obstrução, a Walker também recomenda mudar o catalisador, dado que a sua vida útil é semelhante à do filtro de partículas e, se este falhar, o processo de regeneração não é possível. Por isso, o filtro não pode ser esvaziado e a sua integridade e a do motor ficarão comprometidas. Como regra geral, estas peças têm que ser sempre mudadas em conjunto.